aí, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e o vídeo de hoje ele é um vídeo muito especial porque ele é um projeto que eu tô pensando há algum tempinho e sabe aqueles projetinhos que você se apega, que você cria um carinho, que você trata como se fosse um filho? Pois é, esse é um deles. O projeto é nada mais nada menos do que uma consultoria literária comigo. A literatura, pra mim, ela teve um papel fundamental ao longo de toda a minha vida, porque além de ter sido uma ferramenta de crescimento pessoal, de conhecimento, de desenvolvimento, ela pra mim também teve um papel muito importante de significado. Então eu consegui dar significado para vários momentos da minha vida, para várias coisas que afloravam dentro de mim que eu não sabia dar nome e, enfim, vários outros processos, que isso também daria um vídeo só para isso. Mas a literatura, ela teve uma importância que pouquíssimas outras coisas tiveram na minha vida. Ela me deu um caminho, ela me deu uma profissão, ela me deu um hobby, ela me deu várias coisas que eu não conseguiria pontuar nem se eu quisesse. Hoje em dia eu não me vejo mais sem livros. E pra mim, hoje em dia, Laura é sinônimo de algumas outras coisas, mas de livros também. E eu reconheço, e é uma das coisas que eu mais falo, tanto nas resenhas que eu escrevo, nas conversas que eu tenho, nos vídeos que eu gravo aqui no canal, que a literatura, ela é uma ferramenta de transformação, de empoderamento, de empatia, como nenhuma outra. E ao mesmo tempo, eu sei que a literatura, ela também cumpre um papel diferente para cada pessoa, para cada leitor, e ela vai desempenhar um papel diferente para cada pessoa. E muitas vezes, ao longo dos anos, as pessoas me procuravam pedindo indicações de livros. E foi justamente daí que eu criei o blog, lá em 2013, em dezembro de 2013, foi daí que eu decidi criar um Instagram para falar sobre isso. Foi daí que eu criei o canal, porque ao longo da minha vida, como eu sempre li muito, as pessoas sempre me procuravam para pedir indicações de livros. E eu transformei isso em um trabalho e hoje em dia eu queria mesclar isso de uma forma um pouquinho... E eu sei que muitas pessoas seguem as indicações que eu dou aqui, eu consigo ver não só pelo feedback que eu recebo, mas no link que as pessoas usam, o meu link da Amazon para comprar, eu consigo ver quando as pessoas compram algum livro que eu que indiquei. Então isso sempre significou muito para mim e significa. Mas eu pensei que eu também podia potencializar isso e individualizar isso de uma forma diferente. E esse é um projeto que eu não vi ninguém fazendo ainda, então vai ser realmente muito experimental, vai ser uma coisa inédita e exclusiva e que isso tá me dando muita animação. Tô ficando bem empolgada. Uma forma de mesclar tudo que eu aprendi ao longo dos anos, tanto como leitora, quanto como profissional do mercado editorial, e eu decidi criar a minha consultoria literária. Como funciona essa consultoria literária? Como várias coisas na minha vida, eu pego os meus amigos para serem cobaia, e dessa vez não foi diferente. A Júlia, minha melhor amiga, ela já apareceu aqui no primeiro vídeo do quadro Me Faça Ler. E ela é uma pessoa que tá comigo ao longo da minha vida há 10 anos e me acompanhando nas minhas loucuras, nos meus projetos. E ela é uma das pessoas que mais me incentiva. E eu achei que ninguém melhor do que ela para me ajudar a estrear esse novo projeto, esse novo filho que eu tô criando. Ela é a primeira pessoa que eu vou atender na minha consultoria literária. E qual é o objetivo da consultoria literária? O objetivo é ajudar as pessoas a conseguirem chegar nos objetivos delas por meio dos livros. E os objetivos das pessoas podem variar de várias formas, como as pessoas querem que a literatura as ajude. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que não está acostumada a ler e ela quer ler mais, só que ela não consegue ler livros de determinado gênero. Uma pessoa que já lê, mas ela quer mais indicações de livros de uma temática específica. Uma pessoa que lê muito fantasia, mas de repente ela quer ler mais sobre feminismo e ela vai procurar ajuda de como que ela pode começar a migrar de um gênero para o outro, explorar novos gêneros. Ou uma pessoa que ela às vezes tem problema
de se comunicar de alguma forma, mas ela sempre gostou de ler, então ela quer livros que ajudem ela a cumprir esse objetivo, de ser uma pessoa menos introvertida, de se expor mais, de falar mais suas ideias, melhorar a comunicação. Ou uma pessoa está começando a entrar num autoconhecimento e ela sempre gostou de ler e ela quer buscar mais livros que tragam essas ferramentas para elas conhecer melhor e passar por alguns processos individuais mais íntimos, e ela quer livros que ajudem ela a fazer isso. Enfim, a consultoria literária, ela pode servir para o objetivo que você tiver. E a minha função seria, por meio dos livros e de indicações de livros, facilitar esse processo que você quer passar, seja ele qual for. Então eu convidei a Júlia para fazer esse experimento comigo e eu vou deixar passando aqui um vídeo dela se apresentando e explicando um pouquinho melhor o objetivo dela com a consultoria literária. Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou amiga da Laura. Eu já participei do canal através do quadro Me Faça Ler, eu estreiei aquele quadro também. E é com muita honra que eu estreio este também, que eu nem acho que é um quadro, é um serviço que a Laura montou, que é incrível. E eu vou falar um pouquinho pra vocês. Assim que ela me falou um pouco da consultoria literária, eu me interessei imediatamente. Eu vou contar um pouco do meu caso com livros, com leitura, para ficar um pouco mais acessível a minha história. Eu sempre gostei muito de ler, eu gosto muito do ato de ler, mas eu tenho muitas fases, e além de fases, eu tenho um pouco de dificuldade para ler certas coisas, certos livros que não são romances ou narrativas, por exemplo, mas isso sempre foi um problema para mim. Eu gosto muito de ter acesso ao conhecimento, eu gosto muito de estudar, então eu quero poder ler qualquer tipo de livro, desde um livro de romance, a um de suspense, a um de ficção científica, fantasia, a um que não seja uma história específica, fale sobre uma pessoa, um assunto, um estudo, um artigo, que seja. Todo ponto é conseguir ler todo tipo de livro. Foi essa a minha proposta para a Laura, que ela me desse livros em ordem para que no final eu conseguisse ler uma biografia, se eu quisesse, que para mim é uma coisa muito difícil hoje em dia. Então, esse foi o propósito que eu dei pra Laura, essa foi a missão que eu dei pra Laura. E eu tô muito empolgada pra ver qual foi a lista de livros que ela montou pra mim. Vou ler todos, sem exceção, e eu espero que dê certo. Na verdade, eu acho que vai dar certo, porque a Laura, ela entende muito do que ela tá fazendo. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem, que vocês deem super apoio pra ela, porque é uma coisa, assim, muito inovadora, muito bacana. Eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas. E é isso. Vamos ver como que vai ser. Tchauzinho. Eu pedi pra Júlia preencher um formulário e nesse formulário ela fala de forma mais breve tudo isso que ela falou no vídeo que vocês assistiram agora. E eu faço algumas perguntas mais direcionadas, e então a respeito de hábitos de leitura mesmo, de histórico de leitura. E o formulário ele vai estar aqui na descrição para vocês darem uma conferida, para vocês darem uma lida, para vocês entenderem melhor. E com base nisso, eu montei uma lista de indicações de livros e como ela priorizou muito essa questão da ordem, ela queria uma ordem de leitura que fizesse sentido dentro do objetivo que ela pensou com a consultoria literária, eu selecionei 14 livros e eu escolhi a ordem de leitura que ela vai ter com esses livros. Então, qual vai ser o primeiro, qual vai ser o último livro que ela vai ler. Então, eu indiquei toda a ordem bonitinha para ela e eu pensei nas indicações dentro do propósito que ela quer com a consultoria. E eu vou mostrar para vocês os livros que eu escolhi para ela e eu vou falar brevemente o porquê que eu escolhi cada um desses livros, porque além de ser uma coisa mais individual, mais pessoal, porque foi feita pensando nela e para ela, talvez pode interessar vocês, sejam as indicações ou se vocês se identificam com o objetivo da Júlia, não sei, eu achei legal compartilhar. E eu quero fazer esse um quadro fixo no canal, então eu vou fazer de forma gratuita essa consultoria literária. Eu vou deixar o formulário aqui na descrição para quem tiver interesse, não só quiser conferir o formulário, mas quem quiser preencher. E ao longo do tempo eu vou escolher algumas pessoas que eu acho que eu tenho condições de ajudar, que faz sentido, que seria alguma coisa interessante. Então eu vou escolhendo aos poucos, ao longo do tempo, porque eu quero que a consultoria seja uma coisa que faça sentido e que não seja só um projeto para postar aqui no canal. Eu quero ajudar as pessoas de alguma forma com o conhecimento, com o repertório que eu fui adquirindo ao longo dos anos.
E quando eu for gravar o segundo vídeo desse quadro, né, da consultoria literária, já vai ter passado um tempo, provavelmente algumas semanas, pelo menos, quem sabe alguns meses, eu não sei exatamente nem se vão ter pessoas interessadas na consultoria para eu gravar continuações, nem quanto tempo eu vou demorar para fazer isso, mas eu vou convidar a Júlia para voltar aqui, para dar um feedback sobre a consultoria, para falar se fez sentido, se ajudou de alguma forma, e quem sabe esse seja um quadro fixo no canal e um espaço para a gente se ajudar, para a gente se conhecer. Então, deixo super aberto aqui os comentários para, se vocês tiverem mais indicações que vocês acham que super combina com o que a Júlia quis e com o plano de leitura que eu elaborei, comenta aqui embaixo. Eu deixo esse espaço aberto para vocês, para quem quiser ajudar a Júlia, para quem quiser se ajudar e ajudar outras pessoas que se identificam. Então, no formulário e no vídeo, a Júlia, ela fala que ela gosta muito de ler e que ela tem muito interesse em expandir um pouco mais, que o objetivo final e último dela é poder ler qualquer tipo de livro. E a Júlia, isso é um pouco difícil para ela, porque ela sempre gostou muito de fantasia, sempre gostou muito de ficção, e um tipo de narrativa que alguns livros não contemplam e que são mais específicos de um nicho, por exemplo. E é normal, às vezes, quem gosta muito de fantasia não se sentir tão interessado para ler outros tipos de livro e outros gêneros. A consultoria literária, principalmente nesse caso, com certeza, eu não tenho pretensão nenhuma de resolver o problema da pessoa, assim, com uma lista de livros, porque a formação de um leitor é um processo muito complexo, é muito individual, mas meu objetivo é tentar ajudar e mostrar um caminho para ampliar esse leque de opções, para fazer as pessoas conhecerem mais histórias, mais contextos, mais narrativas. E como isso tudo é fruto de uma conversa, além do formulário e do vídeo que ela gravou, a gente conversou muito a respeito, a gente trocou muita ideia para tentar fazer uma coisa o mais pessoal possível, que é esse o meu objetivo com a consultoria. Então, principalmente no caso dela, que ela tem um objetivo muito grande, assim, que é ler todos os tipos de livro, e ainda mais pensando num repertório dela que contemplou mais livros de ficção e fantasia. Apesar de eu ter selecionado 14 livros, com certeza isso é só um caminho, é só uma primeira etapa. Nós duas, particularmente, depois a gente vai dar continuidade, eu vou indicar ela mais, e se mais pessoas precisarem desse caso na consultoria literária, estou super aberta também a ajudar. E, de novo, eu sei que eu não vou magicamente resolver a vida de ninguém, mas se eu puder ajudar pelo menos um pouco, eu vou ficar super satisfeita. Pensando no objetivo dela, começar a ler mais livros de não ficção que abordam um determinado assunto, então ela no formulário fala sobre meditação, budismo, enfim, que são assuntos mais esotéricos e que diferenciam muito, né, do tipo de livro que ela está acostumada a ler. Eu montei uma listinha com 14 livros e eu vou falar a ordem para vocês. O primeiro livro que eu indiquei para ela é Um Caminho para a Liberdade. E eu pensei nesse livro porque eu já tinha emprestado alguns livros para ela antes, de ficção, e uma ficção um pouco diferente, né? Uma ficção não fantástica e livros de romance. E eu pensei que depois que ela leu Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six, que ela gostou bastante, eu pensei que agora ela já tá mais aberta a ler livros, por exemplo, os livros da Jojo Moyes. E eu pensei que Um Caminho para a Liberdade já começa a falar um pouquinho mais de histórias mais reais, por mais que seja uma ficção, são histórias que refletem muito a realidade, e Um Caminho para a Liberdade em específico, ele tem uma pegada mais política, ele tem uma pegada mais feminista e fala também sobre o poder da literatura. Então eu achei bem interessante colocar esse livro como o primeiro dessa consultoria, não só para começar a ampliar o repertório dela como leitora dentro do gênero ficção, que é o gênero que ela mais lê, mas afastando um pouco da fantasia e mostrando um pouquinho mais esses personagens um pouco mais reais. E a Jojo Moyes, ela tem uma estrutura narrativa bem interessante, quem já leu os livros dela sabe, e eu achei interessante começar com esse livro, que não é um livro pequeno, e a Júlia, ela tá acostumada a ler livros maiores, principalmente porque essas ficções fantásticas costumam ter 500 a 900 páginas, então o tamanho em si não foi um problema para ela. E pensando em ampliar um pouquinho o leque e começar a ter mais contato com livros de não ficção,
que ela também fala no formulário que um exemplo que ela dá é o objetivo último dela, assim, também ser ler uma biografia inteira de uma pessoa. E biografias são livros mais complexos e costumam ser grandes também, dependendo, né, do formato. Então eu pensei em colocar o Wonder Woman, que é um livro que eu amo, tem resenha lá no blog, eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem. E ele é uma coletânea de mini biografias de várias mulheres incríveis em diversas áreas. Então, dando continuidade ao primeiro livro, que tem mulheres como protagonistas e tem essa questão da literatura como empoderamento feminino, eu já passo para Wonder Woman, que é de não ficção, fala histórias reais, então mini biografias, histórias mais curtas. Então ela vai começar a ter mais contato com um texto mais jornalístico, mais narrativo e que é não ficção. E passando de Wonder Woman, eu voltei um pouquinho para ficção, mas também misturando um pouquinho mais alguns gêneros, e eu coloquei Um Lugar Bem Longe Daqui, porque além de ter um estilo um pouco parecido com Um Caminho para a Liberdade, a gente já começa em Um Lugar Bem Longe Daqui ter uma ampliação de cenários e descrições. A Júlia, ela comentou comigo que ela tem uma dificuldade em ler descrições, ela prefere livros mais com diálogos, e Um Lugar Bem Longe Daqui ele é um livro extremamente descritivo, porque justamente pela história do livro, a personagem principal, ela vive muito sozinha, então são poucos diálogos, mas a descrição do livro é extremamente visual, é um dos livros que mais me marcou, principalmente nessa questão do contato com a natureza. E eu achei um elemento interessante para colocar nessa lista, porque mescla um pouquinho elementos do romance de formação e o gênero suspense, porque tem um suspense aí dentro da história, então eu achei interessante colocar. E o próximo livro, eu brinco um pouco com o limiar entre ficção e não ficção, e já mudo completamente, e eu coloquei o Maternidade. Maternidade, ele é um livro que a todo momento você não sabe se você está lendo uma história ficcional ou se você está lendo um relato autobiográfico da autora. E ela pega especificamente um assunto que é ser ou não ser mãe. Ao longo de todo o livro, ela se debate sobre o assunto, ela se questiona se ela quer de fato ser mãe, se ela não quer, ela sente que o relógio biológico dela já está gritando no ouvido dela e a sociedade também. Então eu pensei em colocar esse livro porque, além de começar a funilar um pouco mais a temática, como a Júlia falou que ela queria ler mais livros que falam sobre um tema em específico, Maternidade faz isso de uma forma bem diferente, então a Júlia também vai ter mais contato com livros que têm estruturas narrativas diferentes. O Maternidade, ele é todo escrito em forma de diário, só que não é nada linear, livro extremamente profundo e reflexivo e íntimo, e muito subjetivo, e eu acho que a Júlia vai gostar. E a Júlia gosta muito de HQs, então a próxima indicação, para quebrar um pouquinho, que eu também quis montar uma lista um pouco mais fluida, então também para não ficar uma coisa muito maçante, muito crescente, eu reuni indicações de leitura que na cabeça dela o ritmo fosse mais ou menos assim, não sei se vocês vão entender. Eu escolhi como HQ Descender, que foi uma das minhas favoritas do ano passado e eu tenho muito carinho. E é uma HQ de ficção científica, então também a gente já começa, mesmo que seja numa zona de conforto, que são as histórias em quadrinhos, a gente já começa a explorar outros gêneros e outras narrativas. Ainda nessa pegada ficcional que eu voltei, eu decidi indicar O Poder como próxima leitura, e a Júlia, ela gosta muito de distopias, então eu quis colocar uma indicação que eu tenho certeza que ela vai gostar. Um livro extremamente forte como O Poder. Também tem resenha lá no blog, vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem. Eu pensei como uma forma de alento em meio à consultoria, porque é um gênero que ela acha um conforto, porque ela gosta de distopias também, então é uma forma de deixar a lista de leitura mais prazerosa e mais personalizada para ela mesma. Mas também é um livro que traz muitas discussões, então é um livro muito profundo, que apesar da autora não abordar essas reflexões, esses questionamentos, essas questões de forma explícita ao longo do livro, é uma coisa que fica na sua cabeça à medida que você vai lendo. É mais ou menos como o Conto da Aia. Você tem uma narrativa, você tem aquele contexto histórico, você tem todo aquele enredo criado, mas que por mais que não esteja explícito, você tem reflexões, vem coisas pra você enquanto você tá lendo.
e eu pensei que seria uma boa forma de ampliar um pouquinho, principalmente essa questão de gênero, que é um assunto que ela também tá começando a ler mais. No Poder, eu passei pra Maus. Maus é uma HQ que ganhou o Pulitzer, é uma HQ, um clássico, que quem gosta de quadrinhos tem que ler Maus, e geralmente lê Maus. E eu pensei em colocar essa leitura porque, como ela quer ler de tudo, eu achei que não faria sentido colocar uma narrativa tão densa e tão crua quanto Maus aborda de uma forma de texto corrido. Eu achei que, nesse sentido, as histórias em quadrinhos elas têm um papel fundamental de tornar mais acessível determinados contextos. É uma história real e dura e difícil e que já começa a puxar ela mais para não ficção. E aí, ainda pensando em não ficção, mas focando um pouquinho mais nessa questão de ler um livro sobre uma temática específica, eu coloquei o Para Toda a Eternidade, que é um livro maravilhoso. Tem resenha também lá no blog, eu vou deixar aqui na descrição. E que Para Toda a Eternidade é da mesma autora de Confissões do Crematório, que por mais que seja um livro que eu também gostaria muito de indicar, que eu acho que todo mundo deveria ler, eu pensei que nesse caso em específico para a Júlia seria legal começar com Para Toda a Eternidade, porque ele é mais fechadinho em volta de um tema. A Caitlin Doughty, ela fala sobre a forma como as pessoas lidam com a morte em diversas culturas ao redor do mundo. Então ela tem um fio condutor mais específico, mais próprio, que Confissões do Crematório não tem. Então, nesse caso específico para a Júlia, eu recomendo começar com Para Toda a Eternidade, que já vai entrando um pouquinho mais no objetivo final dela, e que com todos os livros anteriores, ela já vai estar mais preparada para absorver da melhor forma possível esse conteúdo. E aí eu volto um pouquinho também para dar uma quebrada e para dar um alívio em meio à leitura, e eu volto para um gênero de ficção com a Liane Moriarty. Quem acompanha o blog sabe o tanto que eu falo da Liane Moriarty, e apesar desse livro em específico não ser geralmente um que eu recomendo para começar a ler Liane Moriarty, porque não é o melhor trabalho dela, nesse contexto dessa consultoria literária em específica, eu achei que tinha tudo a ver, que é 9 Desconhecidos. Por que eu escolhi 9 Desconhecidos para a Júlia conhecer o trabalho da Liane Moriarty, e por que eu escolhi esse livro em específico dentro dessa lista? Porque a Liane Moriarty, ela é muito conhecida pelos personagens que ela cria. Ela fala de histórias do cotidiano, histórias que poderiam muito bem ser reais, só que ela dá uma profundidade enorme para os personagens. Ela pega uma pessoa extremamente comum, banal, sem graça, e ela consegue criar camadas para esse personagem de uma forma incrível. E geralmente a Liane Moriarty faz isso num núcleo com 3 personagens. Em 9 Desconhecidos, ela faz isso com 9. Ela tem alguns específicos que ela aprofunda mais, que ela dá mais enfoque, mas eu achei interessante a Júlia ter contato com esse tipo de narrativa que pega essa questão da banalidade, então assuntos corriqueiros, do cotidiano, dentro desse contexto da estrutura narrativa da Liane, que é extremamente descritiva. Então eu acho que isso vai ser um desafio maior para a Júlia, porque existem diálogos, sim, mas os diálogos não são o foco. Já começa a ter alguns elementos de fluxo de consciência, mesmo que seja abordado em terceira pessoa. A Liane Moriarty faz isso de um jeito muito interessante. E eu achei que encaixaria. Aí, para a próxima indicação que eu coloquei para a Júlia, eu já mesclo de novo essa questão das histórias em quadrinhos para ajudar a introduzir um pouco a não ficção. E eu indiquei A Marcha, o primeiro livro, que ele fala um pouquinho sobre a história pelos direitos nos Estados Unidos do John Lewis, e envolve o Martin Luther King também. Então é um contexto que a Júlia ela ainda não teve acesso, a gente conversou e ela falou que ela nunca leu esse tipo de livro, e eu achei interessante, antes de começar a mergulhar num livro de texto corrido, né, em prosa, que fala exatamente sobre esses assuntos, assim, que são extremamente importantes para o contexto que a gente está vivenciando, e, enfim, como formação do indivíduo mesmo, eu pensei que seria interessante colocar isso em forma de histórias em quadrinhos, ainda mais como é feito em A Marcha, que é um trabalho muito bonito, é muito bacana. Se você ainda não teve contato com o desenho dos artistas, é maravilhoso. E eu achei que seria um livro interessante para usar como ferramenta dentro do objetivo que ela quer com a consultoria. A próxima leitura já é mais específica, sobre um assunto específico, que é um livro maravilhoso que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que tem tudo a ver com o tipo de assunto que a Júlia gosta,
que já envolve um pouquinho mais isso que ela queria de ler um livro sobre um assunto específico e ainda mais com essas temáticas menos convencionais, digamos assim. E aí nesse eu já puxo para por que o budismo funciona, que aí já tá mais relacionado a algo específico que ela citou como exemplo de assunto que ela quer ler mais. E é um livro que eu acho muito interessante para quem gosta desse tipo de assunto, porque o autor tem uma linguagem mais jovem, mais dinâmica, e ele apresenta de forma um pouquinho mais descontraída o budismo, principalmente relacionado a também um assunto mais nichado, que é a meditação. A partir disso, com certeza, ela já vai ter mais experiência, já vai ter tido mais contato, já vai estar um pouco mais familiarizada com esse tipo de leitura e esse tipo de escrita. E aí eu coloquei um livro que é uma referência para quem gosta de ficção científica, que é Duna. Não é um livro pequeno e eu achei que seria interessante para ela já sair um pouco da zona de conforto dela, mas também sem ficar muito longe do que ela já estava acostumada a ler, e ainda mais depois de todos os livros anteriores dessa lista, ela já vai estar um pouquinho mais aberta para ler esses tipos de narrativas completamente diferentes, e um dos objetivos dessa lista também era pegar um gênero, passar para outro, e um tipo de estrutura narrativa e outro aqui, para deixar uma coisa mais dinâmica para ela já estar acostumada, já começar a se acostumar, né, a variar de livros, a pular de um gênero para outro com mais facilidade, mais naturalidade. Duna não é um livro fácil de ler, isso eu sei, mas é um livro que com certeza ela vai gostar. Com certeza ela vai sentir familiaridade dentro do assunto do livro, da temática, enfim. E passando de Duna, eu termino essa minha lista de 14 livros com um livro que é um desafio. Porque, como eu falei, eu sei que, principalmente com o objetivo que ela tinha, eu não vou conseguir fazer ela, depois de 14 livros, ler qualquer livro, porque são anos de construção, de você achar o livro certo na hora certa, e do momento que a gente está vivendo, dos processos que a gente passa, tudo isso interfere muito, mas eu queria colocar, para terminar essa primeira parte da consultoria com ela, que já vai durar alguns meses, né, colocar um livro desafio, que a partir daí, eu acho que quando ela acabar de ler esse livro, aí sim ela vai dar um salto enorme na facilidade que ela tem de leitura, enfim, de explorar os diversos tipos de gênero e chegar mais perto do objetivo dela. Eu poderia ter acabado essa lista com uma biografia, como eu acho que ela me falou, era o que ela meio que esperava, mas eu decidi esperar um pouquinho para ver como vai ser a resposta dela, porque as biografias que eu recomendaria para ela, eu acho que você precisa ter passado por parte dos processos que esses livros em questão que eu escolhi trazem. Então, o último livro que eu escolhi é o Mulheres que Correm com os Lobos. E quem acompanhou o meu vlog de leitura aqui, ou quem já leu o livro, sabe que não é um livro fácil. Muito pelo contrário, é um livro muito difícil de ler, ainda mais se você não está acostumado com esse tipo de leitura e narrativa, enfim. Então, depois que a Júlia lê Mulheres que Correm com os Lobos, ela vai perceber a evolução que ela vai ter tido. E o Mulheres que Correm com os Lobos, ele é um livro extremamente complexo, porque eu nem vou entrar na questão de desenvolvimento pessoal, enfim, porque eu acho que se vocês assistirem o vlog que vai estar aqui nos cards, vocês vão ver um pouquinho mais dessa questão mais subjetiva, pessoal, mas pensando no sentido de construção de repertório literário, o Mulheres que Correm com os Lobos, ele é um livro de não ficção, mas que tem contos dentro. Você tem acesso a uma linguagem que não é muito simples, ele não é um livro rápido de ler, então você precisa ter dedicação para pegar aquele livro e ler no seu ritmo, e ler aos poucos, e ter um respeito por aquela leitura e por aquilo que ela vai te trazer. Então eu pensei que Mulheres que Correm com os Lobos, nesse contexto específico que a Júlia queria, seria um ótimo livro para fechar essa primeira parte, e eu já estou animada para conferir o feedback dela, para acompanhar de perto como vai ser a experiência de leitura dela com todos esses títulos, para a gente montar depois uma próxima lista para dar continuidade, para a gente ler, depois disso, ler biografias. Então vou começar a apresentar algumas biografias para ela, para ler mais livros específicos, e aí a gente vai poder aprofundar em algumas temáticas, igual ela gosta de
budismo, de meditação, mas eu acho que essa lista, da forma como eu montei e como ela pediu na ordem que eu montei, eu acho que com certeza vai ser um ganho enorme para ela como leitora e como pessoa. E eu mal posso esperar para vocês também conferirem o feedback dela quando ela for gravar o vídeo resposta e quando a gente for fazer um próximo quadro de consultoria literária com outra pessoa. E eu espero que vocês tenham gostado do projeto. Eu tô muito animada, eu ainda não sei o que esperar direito disso, não sei qual vai ser o impacto na vida das pessoas se eu conseguir fazer alguma coisa, mas eu já tô bem esperançosa e tinha tempo que eu não ficava tão animada com o projeto. Eu tô com a consultoria literária. Se você quiser participar também, se você quiser receber uma consultoria literária, o formulário vai estar aqui na descrição. Ele é um formulário mais completinho, então tira um tempo para responder e responde de coração, que eu vou escolher algumas pessoas para gravar o próximo consultoria literária e eu vou ficar muito feliz de receber as respostas de vocês, de receber o interesse de vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da ideia tanto quanto eu. Quem sabe isso vira um quadro mais frequente e quem sabe isso expande para uma coisa bem maior do que só alguns vídeos no YouTube, né? Quem sabe? E se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram da ideia do projeto, se vocês gostaram da consultoria literária, por favor, deixa um like aí no vídeo, manda esse vídeo para alguém que você acha que precisaria da consultoria literária ou alguém que ia adorar receber essas indicações de um jeito mais individual, subjetivo e bem personalizado. E não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e as próximas loucuras que eu inventar de compartilhar aqui. É isso e até o próximo vídeo. Tchau!